Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Gestão de Pessoas 1, que a gente vai falar sobre dois assuntos na aula de hoje, né? O primeiro é sobre recursos e parceiros, e o segundo é sobre os 6 processos da moderna gestão de pessoas. Eu vou dividir a aula em duas partes, né, tal como na aula anterior, porque é um conteúdo um pouquinho extenso para não ficar tão cansativo para vocês, certo? Então, na última aula, nós estudamos os objetivos da gestão de pessoas e verificamos que podemos ter algumas dificuldades básicas para o cumprimento desses objetivos, né? Entre elas é justamente saber lidar, saber trabalhar com as pessoas. Então, na aula de hoje, a gente vai ver uma das soluções, que é a maneira de abordar as pessoas, né, os colaboradores, dependendo do grau de relacionamento da empresa, onde as empresas tratam as pessoas como parceiras ou simplesmente como recurso, tá joia? E na segunda parte a gente vai ver sobre os 6 processos da moderna gestão de pessoas. Então, como a gente viu, a gestão de pessoas é uma área sensível à mentalidade que predomina nas organizações, e essa gestão é extremamente situacional, né? Ou seja, depende do momento, da situação, do contexto, e também de vários outros aspectos, como a cultura organizacional, que cada organização tem, né? Cada uma tem a sua, da estrutura, do negócio, da tecnologia utilizada, do estilo de gestão utilizado e de uma infinidade de outras variáveis importantes, né? Então, essa é a questão-chave, a pergunta-chave da aula de hoje, né? Trataremos as pessoas como recurso organizacional ou como parceiro da organização? Os empregados podem ser tratados como recurso produtivo das organizações, só que como recursos, eles são padronizados, uniformes, inertes, ou seja, não se movimentam, ficam sujeitos a cobranças, e precisam ser administrados, que envolve planejamento, organização, direção e controle, que são aquelas 4 funções básicas da administração. Tá? Então, como recurso, né, como pode se notar, você tem aquele tipo de, vinculado ao tipo de organização mais mecânica, que preza muito pela hierarquia, que preza muito pela obediência às normas, tá? Então, por isso, parte desse tratamento como recurso é dessa maneira, dessa forma, tá? E para as empresas existe a necessidade de administrar pessoas, entre parênteses, recursos, né, para obter o máximo de rendimento possível, tá? Então, esse é um X da questão, tá? As pessoas devem ser visualizadas como parceiras das organizações. É lógico que algumas organizações acabam tratando como recurso, porque elas basicamente necessitam da mão de obra e basicamente necessitam de que essa pequena mão de obra seja executora de uma ação macro, de pequenas ações para alcance, na verdade, de uma ação macro. Tá? Como tal, né, como se os colaboradores forem visualizados como parceiros, eles vão ser vistos como fornecedores de conhecimento, habilidade, competência e o mais importante, a inteligência. A inteligência, criatividade, que vai proporcionar decisões mais racionais, mais inteligentes, que vão dar significado e rumo aos objetivos globais, os objetivos maiores das organizações. Então, é importante destacar que as pessoas, elas constituem a parte do capital intelectual das organizações. Inclusive, em organizações de grande porte ou organizações de grande vulto, né, financeiro, digamos assim, que operam com bastante volume financeiro, o gasto salarial, na verdade, a contratação de pessoas, ela vai para lá no balanço patrimonial como ativo intangível da organização, tá? Que é aquele ativo que você não pode pegar, que você não pode misturar, mas que agrega valor à empresa, tal como uma marca, um produto, uma patente, tá? Um serviço personalizado, personificado, que é um bem intangível, tá? E as pessoas, elas constituem, né, parte do capital intelectual, e as organizações bem-sucedidas tratam seus funcionários como parceiro do negócio, ou seja, eu não contrato ele simplesmente para ele ser um funcionário, eu contrato ele para ele fazer parte do meu negócio. Tá? Aqui tem um quadro, deixa eu ativar aqui a caneta, que ele demonstra
as pessoas como recursos e as pessoas como parceiros. Então, tem uma diferença um pouquinho entre elas. Como recurso, que é o primeiro ponto aqui, os empregados ficam mais isolados nos cargos, você tem uma obediência mais rígida ao horário, uma preocupação com ponto, né, com assiduidade e tal, preocupação com normas e regras, é muito preso à norma, regulamento, tem uma subordinação muito grande ao chefe, é exigido desse colaborador uma fidelidade à organização, ou seja, que ele seja fiel, né, quase que como um escudeiro, né, da organização, feito uma certa alienação, né, uma lavagenzinha aí e tal, para ele se dedicar mais à organização, dá muita ênfase na especialização, então você tem várias pessoas com poucas ações, poucas funções, mas ela procura fazer muito bem feito, se especializar muito nessa função, tá? O exemplo da indústria automotiva, a pessoa que aperta parafuso, ela só aperta parafuso, ela não monta, ela não solda, ela não pinta, não mexe com parte elétrica, tá? Ela é muito, muito boa naquilo que ela faz. Por isso ela é boa em executar tarefas, geralmente de baixa complexidade, dá uma ênfase também maior nas destrezas manuais, na habilidade manual, e é visto como, as pessoas são vistas como mão de obra, tá? Então, percebam que é uma visão da organização mais mecanicista, tá? Professor, dá um exemplo aí de uma organização que costuma trabalhar dessa maneira, de ver as pessoas como recursos. As instituições militares, tá? Porque elas são instituições tradicionais. No militarismo tem muito apego à regra, à questão da hierarquia, tá? Organizações mais antigas, organizações que estão menos suscetíveis a mudanças ambientais, tá? Como a igreja, talvez empresas aí ligadas a alguns setores produtivos, como setor têxtil, entre outros, tá? Já a visão das pessoas como recursos, já tem uma visão mais nova, mais moderna sobre o assunto. Então, os colaboradores são agrupados em equipes de trabalho, tá? Funciona como se fosse trabalhar em projetos, né, de estrutura matriciais. Então, você junta o especialista da área A, B, C e D e monta uma equipe de trabalho, tá? As metas são negociadas e compartilhadas, então você tem um fator humano aqui envolvido. Então, se alguém está mais sobrecarregado por outro projeto, nessa outra equipe, nesse novo grupo, ele é menos sobrecarregado para que isso seja compartilhado. A preocupação não é necessariamente com as regras, mas com o resultado a se alcançar. Lógico que você tem regras, você tem rotinas, procedimentos a serem seguidos, mas o foco é no resultado, no fim, e não no meio, tá? Como é na visão de recurso. Há uma preocupação com a satisfação no atendimento ao cliente, né? Então, mesmo você fazendo certinho, seguindo a norma, o manual, né? Mas você sempre opta pela satisfação do cliente. Então, no exemplo de um bar em que um cliente quebra um copo ou um prato, por exemplo, nas políticas da empresa diz que deve-se cobrar do cliente aquele prato, aquele copo. Mas você viu que é um cliente, o garçom viu ali, percebeu que é um cliente habitual, né? O gerente do estabelecimento percebeu que é um cliente habitual, que sempre está ali, que vai voltar outras vezes, e obviamente você vai fugir do manual porque você quer a satisfação do cliente, você quer que esse cliente retorne, então você vai fugir, você vai preocupar com o resultado e não com a regra em si, tá? Justamente por estar focando em resultado, há uma preocupação e a vinculação disso com a missão e com a visão, tá? Porque é o caminho a ser seguido. Também tem uma interdependência com colegas e equipes, ou seja, você não tem uma dependência da chefia, né, como é no modelo de visão de recurso. Então, você pode, muitas vezes, uma decisão ser tomada com base na opinião dos colegas do grupo, né, uma decisão consensual, mesmo que ela seja uma decisão diferente da decisão da chefia, tá? Por conta disso, você compromete e envolve mais os colaboradores e você tem uma ênfase na ética e na responsabilidade de cada um. Você não precisa ficar lembrando, mandando bilhetinho, porque você tende a confiar nessas pessoas. Elas são também, têm o perfil de fornecedoras de atividade, a ênfase é no conhecimento, né, não necessariamente nas habilidades manuais, e o foco é na inteligência
no talento e vou adicionar aqui a questão da criatividade também, tá? Então, essa é a visão, porque ele passa a ser sócio, digamos assim, da empresa, ele passa a ser um parceiro, né? Não dá para a gente chamar de sócio, que o conceito de sócio vocês vão verificar ainda no terceiro, quarto semestre, que é diferente, tá? Mas é como se fosse singular. Ele passa a ser parceiro da organização, tá? E para colaborar com a ideia de valorização das pessoas como parceiros, a gente vai verificar alguns aspectos para ter a gestão de pessoas na empresa, né? E aí a gente vai detalhar cada um deles já já. Opa, então, primeiro, é entender que as pessoas são seres humanos, né, que não são máquinas, não são robôs, elas têm suas limitações, elas têm seus momentos de falha, tá? As pessoas como ativadores de recursos organizacionais, então, como fazer isso? A visão de parceiros da organização, a percepção das pessoas como talento, que cada um tem fornecedora de competência, e as pessoas enxergadas como capital humano, né? Então, detalhando cada um deles aí. As pessoas como seres humanos, né? Então, as pessoas são dotadas de personalidade própria, que são profundamente diferentes entre si, cada um tem um jeito, cada um tem uma forma, cada um tem gostos diferentes, tá? Tem uma história particular diferente, tem uma história pessoal diferente, tá? E isso é importante ser lembrado, isso é importante ser destacado. Por isso que naquela primeira aula ao vivo nossa, eu comentei sobre a importância de você, entre aspas, tá? Você, faz parte do setor de gestão de pessoas, eu até brinquei, chamei de fofocar, né? Mas é importante o gestor de pessoas saber da vida das pessoas, tá? Não pela fofoca no sentido maldoso, mas pelo sentido de conhecer mesmo a realidade, porque isso explica muito do comportamento dela, tá? Às vezes foi uma pessoa que sofreu muito na infância, é uma pessoa que teve algum tipo de trauma, uma pessoa que passou por alguma experiência positiva ou negativa, e isso ajuda a explicar por que ela é desse jeito, tá? As pessoas também, é uma outra premissa, né? Elas são possuidoras de conhecimento, habilidade e as competências que são indispensáveis à adequada gestão dos outros recursos organizacionais, tá? Então, vocês devem ter visto, né, lá em TGA, a questão do conhecimento, habilidade e atitude, né, que é diferente de pessoa para pessoa, né, o chá. Cada pessoa tem um nível também de adquirir conhecimento, habilidade e mais ainda níveis diferentes de atitude. Então, isso é importante destacar, tá, que justamente por cada um ter um nível diferente, você não pode tratar todos de maneira igualitária. Você tem que fazer as adequações, adaptações na forma de tratamento. E as pessoas têm que ser tratadas como pessoas e não como mero recurso organizacional, tá? Então, ainda que a organização passe por alguma dificuldade, principalmente agora em tempos de pandemia, ainda que a organização saiba, né, que talvez não vai ter um futuro tão promissor, que ela corre risco de fechar, que ela corre o risco de falir, né? Então, mesmo assim, há que se ter respeito com os colaboradores, né? E aí sim evitar fofoca maldosa, evitar falar pelos cotovelos, né? A fazer ameaças, entre outras questões, tá? As pessoas, né, o segundo ponto aqui, como ativadores de recursos organizacionais. Então, as pessoas devem ser vistas como elementos que vão impulsionar a organização. Uma máquina ajuda, uma ferramenta ajuda, um capital, um dinheiro ajuda, mas talento é diferente, tá? Habilidade é diferente. E, por sua vez, as organizações devem ser capazes de dotar as pessoas de talentos indispensáveis à sua constante renovação e competitividade. E as pessoas precisam ter fontes de impulso próprio e não serem tratadas como agente passivo, né, ou seja, que fica esperando, né, ordem, inerte, não faz nada porque, quando as coisas estão acontecendo, né, e estático, porque fica parado, e só trabalha de forma reativa quando é cutucado ali. Então, a gestão de pessoas, né, quando ela trabalha com a visão de parceiro organizacional, tá, ela deve enxergar que cada pessoa possui um talento, tá? No mínimo um talento. Professor, mas eu não sei qual é o meu talento. Vai descobrir, mais cedo ou mais tarde vai descobrir, tá? Por isso é importante participar de cursos de formação, porque às vezes você tem um talento que nem você sabe que você tem, tá?
Então, às vezes, é uma pessoa que canta, uma pessoa que encanta, uma pessoa que atende bem, uma pessoa que é educada, uma pessoa que é paciente, tá? Há, por exemplo, um movimento no comércio de contratar, por exemplo, pessoas mais idosas para lidar com o atendimento, porque muitas vezes elas são pessoas mais pacientes, são pessoas mais compreensivas, tá? Então, são pessoas que se habituam com rotinas e trabalham muito bem com rotinas, como, por exemplo, em caixas de supermercado, né, caixa do supermercado, né, na verdade. Atendendo, por exemplo, por telefone, para resolver algum problema, tipo call center, tá? Entre outras questões. Justamente porque elas têm essa habilidade maior de lidar. O ponto 3, né, que é a visão de pessoas como parceiros, aí sim, da organização, né, que é o reconhecimento pela literatura de que pessoas são capazes de conduzir as organizações à excelência e ao sucesso. Tal como um bom jogador de futebol, né, ele pode ser o melhor jogador do mundo, mas ele não vai conseguir carregar o time inteiro sozinho, tá? O time pode ter dinheiro, o time pode ter um bom técnico, mas sem o conjunto como um todo, a empresa, o time não avança, tá? E como parceiro, as pessoas fazem investimento na organização esperando colher o retorno desse investimento. Então, ela dedica tempo, ela dedica, às vezes, uma hora extra, ela dedica uma atividade de casa, tá? Ela propõe soluções inovadoras e ela também, o fato dela escolher aquela empresa para trabalhar, automática, ou aquela organização, porque pode ser pública, né? Ela também rejeita outras possibilidades, né? Ela abre uma porta para aquela empresa e ela acaba fechando porta para outras empresas, outras organizações, tá? E isso tem que ficar muito claro para as empresas também, que ela se dedicar ali, ela está rejeitando outras organizações, tá? E esse investimento pode ser do esforço, da dedicação, da responsabilidade, do comprometimento, de assumir riscos, tá? E o retorno desse risco é justamente o salário, a chance de crescimento profissional, a satisfação com o emprego, né, com a carreira, que ele segue ali dentro da organização. Então, por isso que é importante as organizações, sempre no processo de recrutamento, que a gente vai ver isso, né, recrutamento e seleção, perguntar para as pessoas se elas têm vontade de crescer, se elas têm vontade de progredir, né? Porque às vezes a pessoa, nossa, eu tenho uma expectativa muito grande de crescer dentro da empresa. Aí ela só tem mais 1 ou 2 níveis que ela pode alcançar dentro dessa organização. Ora, talvez esse funcionário, por mais interessante que ele seja na entrevista de emprego, pode ser que talvez não seja tão interessante porque ele chega com uma expectativa muito alta para trabalhar. E aí, ou para crescer profissionalmente. E aí, na sua empresa, ou na empresa que você é o gestor, que é o RH, você já tem que deixar isso muito claro para ele. Falou, olha, aqui a chance de você crescer ou é ocupando o meu lugar ou é o dono da empresa, né? Então, para que a pessoa também não perca tempo aguardando uma promoção e essa promoção não vai chegar, tá? O quarto ponto é a visão das pessoas como talento, né, fornecedores de competência. Ou seja, qualquer organização pode comprar máquina, equipamento, adquirir tecnologia para se equiparar com os concorrentes. Tá? E comprar máquina e equipamento, e por consequência tecnologia, é relativamente fácil. Só que formar, constituir talento dentro da organização é uma tarefa extremamente difícil, leva tempo, maturação, ou seja, leva tempo para amadurecer e aprendizado. Tá? Então, citando um exemplo aqui, na cidade de Cáceres, tem uma determinada loja de material de construção que ela tem mais ou menos uns 10 vendedores no quadro dela, tá? Só que, e é uma loja assim bem movimentada, todo dia, toda hora que você entra, tem bastante gente lá procurando comprar material de construção. E tem um vendedor que ele é tão assim especial, tão querido, que as pessoas às vezes se sujeitam a ficar numa fila de mais de meia hora para ser atendida por ele, tá? Mesmo tendo vaga com outro vendedor, as pessoas esperam na fila para ser atendida por um ou dois, né? Na verdade, são 2 vendedores específicos ali, que fornecem um atendimento totalmente diferenciado, tá? Então, isso é importante que a organização perceba, né, que o fato de um cliente querer esperar meia hora para ser atendido por uma pessoa específica, né, ou 2 no caso, é algo extremamente relevante, né, deve ser observado de mais perto e
você tem que entender se eles são bons demais ou se os outros não estão sendo bons no mesmo nível que eles, tá? E, obviamente, tentar fazer com que os outros alcancem o nível de excelência desses dois que são os mais requisitados, tá? Outro ponto aqui também, né, as pessoas como capital humano da organização, então as pessoas têm que ser reconhecidas como o principal ativo organizacional e esse ativo agrega inteligência ao negócio da organização, tá? Então, vocês perceberam que por muitos anos se pensou que o gargalo que tratava o desenvolvimento das empresas era o capital, né? Então, para uma empresa crescer precisa de dinheiro, tá? Esse era o grande questionamento. Se eu tivesse capital, eu cresceria, tá? E hoje, né, lógico, o capital é extremamente importante, é um dos tripés, mas o dinheiro por si só não faz gerar resultado, a não ser que você fizer a aplicação financeira. Fora isso, tá, ele não gera resultado. Então, a crença de que o capital financeiro era indispensável para o sucesso organizacional meio que caiu por terra, tá? Hoje se percebe a inabilidade de uma empresa em recrutar e manter uma boa força de trabalho é o que constitui o principal gargalo das operações de negócio, né? Então, o fato das empresas não terem habilidade, não terem sucesso em recrutar e manter uma boa equipe de trabalho é o que acaba sendo o grande gargalo, tá? Então, tem empresas que vão buscar colaboradores em outro estado, tá? Em outra região, porque ela já fez vários processos de recrutamento e seleção e acabou não obtendo êxito, acabou não obtendo o perfil que ela deseja, tá? E alguns aspectos aí, né, para a gente considerar. Não existe nenhum projeto baseado em boas ideias, vigor e entusiasmo que tenha sido barrado por falta de caixa ou recurso financeiro, tá? Lógico que você não está falando de gastar milhões de reais em capacitar uma equipe e tal, tá? Mas, e também ninguém se você tem uma faixa salarial média de 2 mil, 3 mil reais numa empresa, você não vai contratar alguém de 30, 40 mil, né, para trabalhar ali dentro, até porque ele pode ser a pessoa errada para ocupar o cargo. Vocês vão ver lá em recrutamento e seleção, tá? E existem sim exemplos de indústrias que cresceram e cujo crescimento foi dificultado por não poder manter uma força de trabalho eficiente e entusiasmada, tá? E aí, a consequência disso é porque faltou capital intelectual. E o panorama do futuro está relacionado com o talento, com as competências e com o capital intelectual, tá? Então, por aqui eu encerro essa primeira parte da aula, tá? E eu vou suspender a gravação para não ficar muito extenso, né, para a gente dividir, e logo na sequência eu inicio com os processos da moderna gestão de pessoas, tá? Até a nossa segunda parte da aula de hoje. Tchau, tchau.